A chuvinha, quando cai, se esparrama pelo chão. Cada gota vai para um lado, entre um raio e um trovão. Uma gota entrou na terra e a outra o boi tomou. Uma gota foi para a serra e a outra me molhou. Mal acaba de cair, para o céu já quer voltar. E de onde ela está, já se põe a evaporar. Antes de evaporar, ela dá à natureza condições de renovar toda a sua beleza. Quando já está no céu, vai para lá e vem para cá, e o vento que a leva sem marcar para que lugar. Tão pesada ela fica, mal consegue flutuar. E o ciclo recomeça quando volta a pingar. Livro Pedro e Tina, uma amizade muito especial. Pedro e Tina, uma amizade muito especial. Pedro terá o sinal na história em P e Tina terá o sinal na história em T. Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ela saía torta. Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado, chovia. Um dia de manhã bem cedo, quando estava andando de costas contra o vento, Pedro deu um encontrão em Tina. Tina fazia tudo certinho. Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos, nem virava o pão com a manteiga para baixo. Ela sempre se lembrava do guarda-chuva e sabia muito bem escrever seu nome. Pedro ficava encantado com tudo que Tina fazia, então Tina mostrou-lhe a diferença entre direito e esquerdo, entre a frente e as costas, e que o céu era em cima e o chão era embaixo. Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme e em cima da árvore. Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Eles acharam muito engraçado. Bem no fundo, Tina gostaria que nem tudo que ela fizesse fosse tão perfeito. Então, Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. E depois ensinou Tina a andar de costas e a dar cambalhotas. Eles rolaram morro abaixo e juntos aprenderam a voar. Pedro e Tina são amigos inseparáveis, até debaixo d'água. E para sempre. A Raposa e as Uvas. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar a sua fome. Havia mais de 2 dias. Passando por um parreiral, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados nas grades de uma videira. As uvas estavam muito no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-las sem chamar a atenção do caseiro. Primeiro, a raposa pulou várias vezes o mais alto que pôde, até se cansar. Frustrada, a raposa ficou pensando muito, até lhe ocorrer outra ideia. Tentou empurrar uma pedra grande para debaixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era pesada demais, então teve de se contentar empurrando uma pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas.
A raposa subiu até o topo de uma árvore ali perto. Chegando lá em cima, jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas, mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava, de todo jeito, alcançar as uvas apetitosas. A noite caiu e, sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo passava e ela nada conseguia. No dia seguinte, viu um galho caído ao chão e teve a ideia de colher as uvas batendo nelas para derrubá-las. Mas não alcançava as uvas, então jogou o galho para cima, o qual acabou caindo sobre a sua cabeça. Profundamente desanimada, a raposa teve que desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse a si mesma, para se consolar: aquelas uvas estavam estragadas, não serviam mesmo para um almoço. Moral da história: a vaidade não nos permite reconhecer as próprias limitações, então sofremos em demasia e sem necessidade. O menino que gritava: Lobo! Lobo! Era uma vez um pastorzinho que cuidava das ovelhas de seu mestre perto de uma floresta escura longe do povoado. Esse é o sinal de pastorzinho. Ele ficou muito entediado de passar os dias no pasto com o rebanho. Não tenho ninguém com quem conversar, não tem nada para fazer, resmungava. Ele só tinha o seu cachorro com quem brincar e sua flauta para tocar. Certo dia, enquanto observava as ovelhas e a quietude da floresta, pensou em fazer algo que podia fazer para se divertir. Seu mestre tinha lhe dito para pedir ajuda caso um lobo aparecesse para atacar o rebanho e que os habitantes do povoado iriam correndo para expulsá-lo. Se eu gritar que tem um lobo aqui, as pessoas vão vir correndo. Então, vou ter um monte de gente com quem falar. E vai ser tão divertido, pensou o pastorzinho. E assim, apesar de não ter visto lobo nenhum, ele correu em direção ao povoado, gritando o mais forte que podia: Lobo! Lobo! Como esperava, as pessoas do povoado que o ouviram gritar largaram o que estavam fazendo e foram correndo ao pasto. Mas, quando chegaram lá, encontraram o garoto morrendo de rir com a peça que lhes tinha pregado. Poucos dias depois, o pastorzinho voltou a gritar: Lobo! Lobo! E mais uma vez os habitantes do povoado correram para ajudá-lo, e mais uma vez viram que ele tinha lhes pregado uma peça. Então, certa tarde, quando o sol já se punha atrás da floresta e as sombras começavam a cobrir o pasto, um lobo pulou de um arbusto
e começou a correr atrás das ovelhas. O pequeno pastorzinho começou a correr em direção ao povoado, gritando: "Lobo! Lobo!" Mas, apesar das pessoas do povoado ouvirem o pequeno pastorzinho, não correram para ajudá-lo, como haviam feito antes. O pequeno pastorzinho não vai mais nos enganar. As pessoas do povoado disseram. Então, o lobo pegou uma das ovelhas e a levou para a floresta. Naquele dia, o pastorzinho aprendeu uma lição importante. Se quer que as pessoas acreditem no que você diz, deve sempre dizer a verdade. Nessa história, temos os personagens. Medo. O sinal dele é o sinal de medo mais o sinal do chapeuzinho dele. A personagem Coragem, que é a letra C batendo no peito, mais o sinal de estrela. As personagens principais, Menina Dia, que o sinal dela é o sinal de rosa, mais o sinal do cabelo dela. E a Menina Noite, que é o sinal de azul, mais o sinal de vampira. Sempre que a escuridão vinha, eu dizia: Papai, deixa uma luzinha. Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali, um lobisomem, um fantasma, sei lá, um saci. Quando o primeiro raio de sol brilhava, não muito longe, ela via e falava: Mamãe, me protege da claridão, da iluminação. Sabe-se lá o que tem do outro lado? Quero não. Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna, com morcegos a beliscar as pernas. A outra, no seu mundo, achava que aquela luz que chegava de algum jeito a maltratava. A aflição na escuridão era tão dura que calava toda a minha sede de aventura. E num silêncio de doer, que só as pedras podem fazer, meus olhos giravam no quarto para se precaver. A luz que vem, de repente forte, tira a nossa visão, leva o nosso norte. Tateamos no caminho, em desespero e desalinho, atrás de achar o nosso mundo, mesmo que um pouquinho. Toda madrugada era a mesma história. Isso não me falha a memória. Do outro lado, o que mais se temia era o desconhecido que a aurora trazia. O medo é realmente um cara intrometido. Entra sem ser chamado e chega convencido. Sussurra em nossos ouvidos 1000 histórias com monstros e bandidos. Às vezes, pega até os adultos desprevenidos.
Ele não é mau. É só um cara preocupado. Que vem nos lembrar: é importante ter cuidado. Só vira um problema se, ao contrário de um poema, em vez de nos fazer voar, nos prende como algema. Se para todo sim existe um não, também para todo problema existe uma solução. E ela chega pequena, como uma bobagem, vai ganhando voltagem, vai crescendo e crescendo. Ela é a coragem. Ela é quem diz pro medo: calma, lembra que a gente tem fibra? A gente tem alma. Então, de repente, num rompante, ela grita no alto-falante e se faz gigante. A coragem nos convence de prima, nos dá força e nos aproxima. E aquele monstro feroz, de garra forte e veloz, na verdade nem existe. O outro é como nós. O Senhor Medo vai embora, contente. Quando vê a coragem triunfar lindamente. E provar que tudo é uma questão de olhar. Às vezes, o que nos assusta tem muito da gente. Só é um pouco diferente.